Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um evento aqui no canal do YouTube do Que Concursos. Eu sou o professor Eduardo Newman, com muito prazer estou aqui com você de novo para nós estudarmos legislação tributária. E hoje eu separei um tema bem legal para você, que é uma novidade em legislação tributária, né? Nós vamos falar sobre tributação na importação, notadamente nos aspectos relativos ao imposto de importação, que antes dos outros editais da Receita, o imposto de importação constava de direito tributário e constava de legislação aduaneira, mas de legislação tributária não. Então agora os aspectos tributários da importação estão dentro da nossa disciplina e nós vamos tratar disso aqui na nossa aula, beleza? Antes de nós passarmos ao conteúdo teórico, eu quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal do YouTube do Que Concursos. Nós estamos com vários eventos diários, com conteúdo excelente, edital aberto, como o da Receita Federal, pré-edital, os melhores professores aí do mercado, figurinhas carimbadas, você já conhece. Então se inscreve, consuma esse conteúdo gratuito que nós temos aqui para você. Se gostar dos vídeos, sempre dá um like, para que a gente continue mantendo essa constância de eventos aqui. E se você quiser me seguir mais de perto e todo dia receber uma dica de direito tributário, inclusive estou fazendo publicações em conjunto com o Que Concursos toda quarta-feira, né? Uma dica de direito tributário diária, você me segue lá no Instagram, prof_Newman, igual do meu nome. Beleza? Então vamos falar sobre a tributação na importação. Legal? Essa vai ser a nossa temática dessa live. A tributação na importação, notadamente no imposto de importação, e nós vamos começar tratando nessa nossa live aqui sobre os princípios tributários aplicáveis ao imposto de importação. Princípios aplicáveis e respectivas exceções. E o primeiro princípio não poderia ser outro, né? Vamos falar do princípio da estrita legalidade tributária, da tipicidade cerrada, que seria melhor qualificado como reserva legal tributária. O que diz a Constituição que o princípio da legalidade se aplica ao imposto de importação por óbvio, mas há uma exceção no que toca à possibilidade de alteração de alíquotas do imposto de importação pelo Poder Executivo. Não se fala que necessariamente é o presidente da República, beleza? Pelo Poder Executivo, sendo certo que o Poder Executivo pode alterar as alíquotas do imposto de importação nos exatos limites estabelecidos em lei, ok? O Executivo não pode alterar as alíquotas do imposto de importação a seu bel prazer. No que toca à alteração das alíquotas do imposto de importação pelo Executivo, eu tenho dois pontos aqui para tratar com você. Primeiro, que essa possibilidade do Executivo poder alterar as alíquotas do imposto de importação tem a ver com o caráter predominante extrafiscal deste tributo. Legal? A principal função do imposto de importação é defender a economia nacional. E por isso que o imposto de importação é exceção à legalidade no que toca à alteração de suas alíquotas pelo Poder Executivo. Segundo ponto, e essa é uma particularidade do imposto de importação, é que o Brasil adota alíquotas de importação padrão, de acordo com o Mercosul. São possíveis exceções, verdade, mas nos termos dos tratados que regulam o Mercosul. Então essa liberdade do Poder Executivo alterar as alíquotas do imposto de importação deve ser vista como uma liberdade condicionada ao mercado comum que nós participamos, o Mercosul. Beleza? Bom, e aí eu trago aqui para você um trechinho, né, de obra do professor Leandro Paulsen. Leandro Paulsen tem uma obra de tributário muito respeitada. E eu trago aqui um trechinho que já caiu em prova da Receita Federal. Exatamente esse trechinho, por isso que é importante nós o conhecermos. Olha lá.
Na medida em que se pode, através do manejo das alíquotas do imposto de importação, onerar mais ou menos o ingresso de mercadorias estrangeiras no território nacional, até o ponto de inviabilizar economicamente determinadas operações, ok? Olha o poder que você tem. Você pode até inviabilizar algumas operações por conta da majoração da alíquota do imposto de importação. Foi isso que a ESAF já pediu, né? Agora a sua banca é a Getúlio Vargas, ok? Então aí, ó, até o ponto de inviabilizar economicamente determinadas operações, revela-se o potencial de tal instrumento tributário na condução e no controle do comércio exterior. A indústria nacional e o equilíbrio da balança comercial estarão sempre em jogo. A necessidade constante de superávit, em face da necessidade de pagamento de juros da dívida externa, também constitui uma variável importante, ainda que seja muito mais saudável desenvolver uma política de incentivo às exportações do que de restrição demasiada às importações. Com a primeira, incentiva-se mais e mais o desenvolvimento da economia nacional. Com a segunda, corre-se o risco de acobertar a ineficiência. Beleza? Já caiu numa prova da Receita Federal exatamente esse trechinho, hein? Por isso que eu trouxe ele aqui para você. E aí vamos vou trazer para você aqui, neste momento, uma decisão do STJ, né? O recurso especial 601-022, que trata exatamente desse conceito que nós estamos abordando, né? O caráter extrafiscal do imposto de importação e a possibilidade do manejo de suas alíquotas pelo Poder Executivo. Olha lá, tributário, imposto de importação, função extrafiscal, quadros nacionais que retornaram ao Brasil sem fins comerciais, artigo 19 do CTN, primeiro do Decreto-Lei 37 de 66, que é o decreto-lei, né, tem força de lei, que rege o imposto de importação no Brasil, ausência de violação, não se trata de mercadoria comerciável, não incidência do imposto de importação. E aí temos aqui, ó, interpretam-se as normas referentes ao imposto de importação no contexto da atual função extrafiscal dessa exação, tida como instrumento de regulação do comércio exterior. Então fica clara aí a função extrafiscal do imposto de importação. Beleza? Seguimos um pouquinho mais, vendo o disposto no artigo 21 do Código Tributário Nacional. E aí nós temos uma parte desse dispositivo que não foi recepcionada, essa parte, pela Constituição de 1988. Olha lá o artigo 21 do CTN. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas, sim, ou as bases de cálculo, não. A Constituição não permite que o Poder Executivo mexa nas bases de cálculo dos impostos federais com finalidade extrafiscal. Quais são eles? Imposto de importação, exportação, IPI e IOF. Legal? Então não temos possibilidade do Executivo alterar as bases de cálculo do imposto de importação, mas é possível sim alterar as alíquotas deste imposto a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. E aí fica claríssimo, né, o caráter extrafiscal predominante do imposto de importação. Ok? Bom, o artigo 92 do regulamento aduaneiro traz uma regrinha muito importante para nós. Olha o que diz o artigo 92 do RA. Nos diz que compete à CAMEX, Câmara de Comércio Exterior, alterar as alíquotas do imposto de importação, observadas as condições e os limites estabelecidos em lei. Ou seja, a Constituição diz que é uma competência do Poder Executivo, não fala que é do presidente. E esta competência foi atribuída
por lei para a CAMEX, que é vinculada ao Banco do Brasil. Legal? Tem a ver com o Banco do Brasil. É a CAMEX quem acaba definindo quais são as alíquotas do imposto de importação, mas de novo lembrando que nós participamos de um mercado comum. Então não temos liberdade total para estabelecermos as alíquotas do nosso imposto de importação. Os tratados do Mercosul permitem alíquotas de importação diferenciadas entre os países membros, mas com certos limites, ok? Quando você integra um mercado comum, você acaba abrindo mão do seu poder de estabelecer as alíquotas, né? De forma totalmente autônoma. Legal? Aí nós vamos aqui ao artigo 3º do regulamento aduaneiro, que nos diz o seguinte: poderá ser alterada dentro dos limites máximo e mínimo do respectivo capítulo. Então, nós temos os capítulos na NCM, esses capítulos lá, né, a tabelinha, onde nós temos a tarifa externa comum do Mercosul, esses capítulos, lá é que nós vemos quais são os limites para que o executivo possa mexer nas alíquotas do imposto de importação. E aí nós temos os parâmetros, né? Olha lá, poderá ser alterada dentro dos limites máximo e mínimo do capítulo, a alíquota relativa a produto, cujo nível tarifário venha a se revelar insuficiente ou excessivo, ao adequado cumprimento dos objetivos da tarifa, cuja produção interna for de interesse fundamental e estimular, então num caráter protecionista, que haja obtido o registro de similar, e aí nesse caso você tem uma alíquota de importação menor, essa é a lógica, de país que dificultar a exportação brasileira para seu mercado, ouvido previamente o Ministério das Relações Exteriores, aí é por conta de falta de reciprocidade, ou de país que desvalorizar sua moeda, ou conceder subsídio à exportação, de forma a frustrar os objetivos da tarifa. Aí parece quase, né, a instituição de uma medida de salvaguarda ou de um direito antidumping. Você estuda isso em legislação aduaneira. Beleza? Bom, aí veja que nas hipóteses dos itens A, B e C, alteração de alíquota em cada caso, não poderá ultrapassar para mais ou para menos 30% ad valorem. E hoje, esse limite máximo é de 60% e não mais apenas 30%. Ok? Na ocorrência de dumping, a alíquota poderá ser elevada até o limite capaz de neutralizá-lo. Ok? Beleza? Então, só para a gente entender os limites de alteração de alíquota pela CAMEX, né? Poder Executivo. Vamos seguir um pouquinho mais, ainda falando sobre a legalidade. Veja, a doutrina entende, né, que o Poder Executivo não pode alterar a alíquota do imposto de importação, as alíquotas, né, estabelecidas em tratados internacionais. Porque aí o Brasil, ao aderir ao tratado internacional, abriu mão da sua soberania em relação a tal temática. Lógico que é possível haver a denúncia do tratado, mas tem que ter a denúncia do tratado primeiro. O Congresso Nacional derrubar o tratado, o presidente da República denunciá-lo no exterior, e aí nós ganhamos de novo a aptidão para podermos mexer nas alíquotas livremente. O que eu te falei do Mercosul tem a ver com esse dispositivo. No Mercosul, o Brasil abriu mão de parte de sua soberania. E ao abrir mão de parte de sua soberania no Mercosul, o Brasil perdeu uma parte do poder de definir livremente as alíquotas de seu imposto de importação. Ok? Mais um ponto em relação a isso que estamos vendo se refere à necessária motivação das alterações de alíquota por ato infralegal. Ou seja, nós não temos aí um ato vinculado, nós estamos falando de um ato vinculado, mas estamos falando de um ato que, apesar de ser discricionário, ser possível se ponderar os motivos de conveniência e oportunidade, esses motivos de conveniência e oportunidade devem ser expressos, inclusive para haver um controle
em relação à efetiva existência de tais motivos. E aí eu trago aqui para você um trechinho muito importante de uma decisão do STJ, exatamente em relação à temática que nós estamos vendo. Olha lá, o judiciário não pode adentrar nas razões de redução ou majoração de alíquotas do imposto de importação pelo Poder Executivo. Ou seja, deve haver a expressão desses motivos, mas a regra é que o judiciário não entra e não vai fazer juízos de conveniência e oportunidade, a não ser que estejamos perante uma ilegalidade, porque o judiciário controla a legalidade dos atos praticados pelo poder público. Legal? Muito bem. E aí vamos lá, ó, trechinho aqui, decisão do Poder Judiciário. Não compete ao Judiciário adentrar nos motivos pelos quais a CAMEX, em sua resolução número tal, limitou o benefício a equipamentos com determinada capacidade, sobretudo porque a redução de alíquota do imposto de importação, em razão de sua natureza extrafiscal, está afeta às políticas sociais e econômicas elaboradas pelo Poder Executivo, cujo mérito administrativo, conforme comezinha lição de direito administrativo, não se sujeita ao controle jurisdicional, mas há uma ressalva que eu falei para você, salvo quanto à sua constitucionalidade e à sua legalidade. Logo, é possível controlar, sim, o motivo, né, de uma alteração de alíquota do imposto de importação pela CAMEX, mas apenas nos aspectos de sua constitucionalidade e legalidade. O mérito do ato administrativo, quando esse mérito é discricionário, não é passível de controle pelo Poder Judiciário. Ok? Beleza? Muito bem, terminamos o princípio da legalidade e agora estamos no princípio da irretroatividade. Bom, o princípio da irretroatividade na Constituição Federal nos diz que o tributo não pode ser exigido antes do início da vigência da lei que o houver instituído ou aumentado. E esse princípio da irretroatividade não tem nenhuma exceção na Constituição Federal. Logo, o princípio da irretroatividade se aplica plenamente ao imposto de importação. Veremos mais para frente, né? E você não sai daí, fique até o final desse nosso evento. Qual é o momento em que se considera ocorrido o fato gerador do imposto de importação para definirmos qual a lei que o rege. Fica aí. Não vai embora não, que esse assunto é importante e vai cair na sua prova. Bom, aí nós temos o princípio da não surpresa, materializado nas anterioridades anual e anterioridade mínima, também conhecida como anterioridade nonagesimal ou noventena. O imposto de importação, por conta do seu claro caráter extrafiscal, não se submete a ambas anterioridades. Ou seja, a majoração legal ou infralegal do imposto de importação pode produzir efeitos imediatos. Não existe nenhuma anterioridade. O motivo de não termos anterioridade aqui é porque o imposto de importação ele tem uma clara finalidade extrafiscal. Tem que ser rápido, beleza? Tem que mudar rápido as alíquotas deste tributo para que essa mudança de alíquota, né, consiga produzir os efeitos que lhe são próprios, notadamente a defesa da economia nacional. Com isso nós terminamos o panorama dos princípios tributários aplicáveis ao imposto de importação. Isso aí está no edital da Receita Federal. E agora nós passamos para o estudo do fato gerador do imposto de importação. E esse vai ser o nosso tema de estudo até o final desse evento, porque há muitas nuances em relação a essa temática. Então vamos lá. Vamos agora passar ao estudo do fato gerador do imposto de importação. E vamos começar com o seu estudo no âmbito do Código Tributário Nacional. E aí temos lá no artigo 19 do CTN, o imposto de competência da União
sobre a importação de produtos estrangeiros, já vamos ver a polêmica em relação a produtos ou mercadorias estrangeiros, tem como fato gerador a entrada destes no território nacional. Portanto, o fato gerador do imposto de importação ocorre nos termos do Código Tributário Nacional no momento da entrada do produto estrangeiro no território nacional. Isso é importante você saber porque o IPI devido sobre os produtos importados tem fato gerador no momento do desembaraço aduaneiro, em outro momento. Legal? E aí o princípio da retroatividade é imprescindível para saber qual lei que eu aplico. No caso do imposto de importação, guarde. O fato gerador ocorre, ou se materializa, na visão do Código Tributário Nacional, no momento da entrada do produto estrangeiro no território nacional. Aí é interessante que quando vamos ao regulamento, a lei, né, o Decreto-Lei 37, que é o Decreto-Lei padrão, pai, né, do imposto de importação em nosso país, o Decreto-Lei 37 não estabelece a incidência sobre produto. O artigo 1º do artigo 37 de 1966 nos diz que a incidência seria sobre mercadoria. Ok? E aí, por óbvio, pessoal, mercadoria e produto não são sinônimos. Mercadoria é o bem móvel no comércio. Produto é algo feito pelo homem. Então, se você pegar na estrita literalidade do Código Tributário Nacional, nós não teríamos incidência do imposto de importação sobre produtos in natura, porque não seriam verdadeiros produtos. Legal? O Decreto-Lei 37 de 66, por outro lado, vai nos dizer que o imposto sobre a importação, ele incide sobre mercadoria estrangeira e tem como fato gerador a sua entrada no território nacional. Então, veja, o CTN estabelece em linhas gerais o fato gerador dos impostos. Estabeleceu o fato gerador do imposto de importação sobre produtos. A lei ordinária veio trazer uma outra palavrinha, mercadoria, que parece mais ampla. E a jurisprudência já se deparou com essa situação e a resolveu a contento, na minha visão. Eu trago um trechinho aí, né, explicando isso. Olha lá. A primeira questão a ser destacada diz respeito ao fato do CTN utilizar o termo produto e o regulamento aduaneiro, repetindo o Decreto-Lei 37 de 66, mercadoria. Veja, os termos não são sinônimos. Produto é termo amplo, que abrange tanto as mercadorias, olha lá, que tem finalidade comercial, como os bens destinados ao uso ou consumo pelo importador. Veja que aí é outra visão ainda diferente da que eu te dei, né? A visão tradicional é que produto é algo feito pelo homem. Veja que aqui a visão foi diversa. Produto seria tudo, inclusive para uso e consumo. E mercadoria teria a ver com mercancia, ok? Entretanto, pessoal, tudo isso está resolvido. Olha lá, o STJ entende que as expressões produtos estrangeiros e mercadoria, né, foram utilizadas com sentido mais abrangente, de forma que a incidência do imposto de importação alcança a entrada de produtos estrangeiros destinados ao comércio, mercadorias, produtos para uso em consumo, produtos para incorporação ao ativo fixo de empresas, produtos naturais, ou seja, in natura, produtos manufaturados, produtos industrializados, dentre outros. Veja então que a ideia é que o imposto de importação incida sobre tudo que vem do exterior para o Brasil. Seja feito pelo homem, seja in natura, seja para revenda, seja para utilizar como insumo indústria, seja para revender. Mas por quê? Por que isso?
né, e seja até para consumo. Por quê? Porque o imposto de importação é uma barreira à entrada do produto em território nacional. Defesa da economia nacional. Como eu vou deixar algo do exterior entrar no Brasil sem pagar um imposto de importação? Vou deixar a nossa economia à mercê do interesse estrangeiro? É isso que a legislação, né, de importação não quer que aconteça. Beleza? Bom, aí seguimos aqui, né? Os normativos, e agora temos a questão também da palavrinha estrangeira, né? Olha lá, os normativos também trazem o termo estrangeiro para designar o produto que tem origem em outro país, produzido pela natureza ou pela ação humana. Assim é que, em regra, produto nacional que saia e retorne ao território nacional não deve ser tributado pelo imposto de importação sob pena de inconstitucionalidade. Beleza? E esse ponto é um ponto importante, inclusive sendo a visão do Supremo Tribunal Federal. Ok? A visão do Supremo Tribunal Federal. É um produto que vem do exterior. Não é um produto que saiu daqui e está voltando ao território nacional. Essa é a visão do Supremo, tá? Pela lei você poderia ter imposto de importação na reintrodução de produto saído do Brasil que está voltando, inclusive o regulamento do IPI até estabelece algumas situações pontuais em que tal incidência seria descabida. Olha lá, considerando que o CTN no artigo 19 refere-se a produto estrangeiro e não a produto proveniente do exterior, a reimportação de produto nacional anteriormente exportado não estaria sujeito ao imposto de importação, porque essa operação não causaria nenhum dano, né, à nossa economia nacional, já que o produto foi originalmente feito no Brasil. Legal? E agora tem mais um ponto aí para a gente observar. Você está vendo como sobre o fato gerador do imposto de importação nós temos um monte de coisa? E tudo isso é importante para a sua prova. A incidência do imposto de importação traz em si uma ideia da incorporação do produto na economia nacional. De forma que quando o produto apenas passa pelo Brasil, a incidência do imposto de importação se torna descabida. Imagine que um produto sai dos Estados Unidos para a Argentina, via aérea, e para em Cumbica. Vai ter que pagar imposto de importação em Cumbica? Lógico que não. Esse produto não vai ser integrado à economia brasileira, ele apenas passou aqui no território nacional. Olha lá, também é preciso considerar que a importação fundamenta-se na incorporação de produto à economia nacional, seja para fins industriais, comerciais ou mesmo consumo, de forma que o conceito não alcança o mero ingresso temporário de mercadoria em trânsito para outro país. Olha lá, nesse sentido, a mera entrada em território aduaneiro de produto em trânsito é o chamado trânsito aduaneiro, ou destinado a retornar ao país de origem, a chamada admissão temporária, não configura importação. Dito de outro modo, exige-se em regra que a entrada seja física e voltada à industrialização, comércio, uso ou consumo do produto no território nacional. Legal? E aí é bem importante a gente entender qual é a posição da doutrina, né, e da jurisprudência em relação a isso. Contudo, para a sua prova, você precisa conhecer a literalidade. E pela literalidade da legislação aduaneira, assim como da legislação do IPI, é possível a incidência, sim, do imposto de importação sobre produto feito no Brasil, exportado e que retorna. Ok? Tanto que a incidência nessa situação é excluída em apenas situação pontual, situações pontuais que estão aí na sua tela. Veja. Olha lá, o imposto sobre a importação incide sobre a mercadoria estrangeira, né? E tem como fato gerador a entrada no território nacional. Aí o parágrafo 1º nos diz, para fins de incidência do imposto, considerar-se-á também estrangeira a mercadoria nacional ou nacionalizada, exportada, que retornar ao país,
Ou seja, a regra é que aquele produto exportado, quando volta, ele tem tributação. Essa é a regra. Pelo regulamento aduaneiro, pelo Decreto-Lei 37, mas não é a visão do Supremo, como nós já vimos. Para sua prova você tem que saber o que está sendo perguntado. É a literalidade? É a posição da jurisprudência? A banca precisa deixar isso claro para você, ok? Você não tem que deduzir, né? O que a banca quer. A banca tem que deixar claro para você. Então veja que aí nós temos quais são as hipóteses, e apenas essas hipóteses, em que você não tem a incidência do imposto de importação quando o produto saiu do território nacional, foi exportado, seja ele um produto fabricado no Brasil ou que foi importado e voltou, mas apenas nessas hipóteses que pela literalidade da legislação não haveria a incidência do imposto de importação. Quais são essas hipóteses? Estão aí na tela para você, né? Mercadoria enviada em consignação e não vendida no prazo autorizado, devolvida por motivo de defeito técnico para reparo ou substituição, por motivo de modificação na sistemática de importação por parte do país importador, alternativa D, por motivo de guerra ou calamidade pública, e alternativa E, por outros fatores alheios à vontade do exportador. Legal? Então, quando a mercadoria exportada volta para o Brasil e é por um motivo alheio à vontade do exportador, se entende descabida a incidência do imposto de importação, mas só nessa situação. Guarda isso para a sua prova. Beleza? Legal. Agora vamos ao parágrafo 2º do mesmo artigo 1º. Olha o que nos diz. Para efeito de ocorrência do fato gerador, considerar-se-á a entrada no território nacional a mercadoria que constar como tendo sido importada e cuja falta venha a ser apurada pela autoridade aduaneira. Ou seja, se o produto entrou no Brasil, ok? E depois ele desaparece, né? Você vai entender que o tributo é devido, porque o produto chegou no Brasil e foi desviado. Veja que o fato gerador do imposto de importação não ocorre no momento do desembaraço aduaneiro. Basta a entrada do produto no território nacional para que se entenda que há a incidência do imposto de importação. O momento do desembaraço aduaneiro, a regularidade do desembaraço aduaneiro, tudo isso é irrelevante para fins de incidência. Legal? Aí o parágrafo 3º, que está até cortado uma partezinha aqui, vai trazer uma particularidade em relação à aplicação do quanto disposto no parágrafo 2º. Olha o que ele nos diz, para fins de aplicação do disposto no parágrafo 2º, que é a incidência do imposto de importação, no caso em que se apure a falta da mercadoria importada, o regulamento poderá estabelecer percentuais de tolerância para a falta apurada na importação de granéis, que por sua natureza ou condições de manuseios na descarga estejam sujeitos a quebra, né, ou perda em uma determinada quantidade. Beleza? Mas só nessa situação pontual. Muito bem, seguimos aqui e vamos para o artigo 72 do regulamento aduaneiro. Nós estávamos na lei, Decreto-Lei 37 de 66, né? Decreto-Lei, tinha força de lei naquela época. Agora vamos ao regulamento do aduaneiro. Vamos ver as suas particularidades no que toca ao fato gerador do imposto de importação. Aí estamos aqui no artigo 72, que nos diz, ó, o fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria estrangeira no território aduaneiro. Beleza. O parágrafo 2º vai repetir o que acabamos de ver no Decreto-Lei 37. Para efeito de ocorrência do fato gerador, considera-se entrada no território aduaneiro a mercadoria que conste como importada e cujo extravio tenha sido verificado pela autoridade aduaneira. Aí já vem uma primeira ressalva que só está no regulamento. O disposto no parágrafo 1º não se aplica às malas e remessas postais
internacionais. Quando você compra alguma coisa que vem pelo correio, não há que se falar de incidência do imposto de importação por conta de falta do produto, já que ele fica sob a responsabilidade de uma determinada empresa, que é a empresa transportadora. Legal? É diferente das importações em geral. O parágrafo 3º estabelece um limite, né, de tolerância, de perda daquelas mercadorias que sejam transportadas a granel. Né? Olha lá, as diferenças percentuais de mercadorias a granel, apuradas na verificação da mercadoria, no curso do despacho aduaneiro, não serão consideradas para efeitos de exigência do imposto até o limite de 1%. Você lembra que nós tínhamos a previsão de que o regulamento estabeleceria esse limite de tolerância. E aí está o limite de tolerância estabelecido pelo regulamento aduaneiro. Ok? O limite de tolerância é de 1%. E o parágrafo 4º deixa claro que esse limite de tolerância ele se aplica apenas se a diferença for de até 1%. Se a diferença for superior a 1%, pessoal, aí esquece. Tributa-se a diferença inteira. Beleza? Até 1%, considero que não tem diferença nenhuma. Se for 1,1%, tem diferença de 1,1% e não apenas o 0,1%. Beleza? Bom, aí seguimos. Agora, de novo, no Decreto-Lei 37 de 66. O imposto não incide sobre mercadoria estrangeira em algumas situações pontuais. Primeira, destruída sob controle aduaneiro, sem ônus para a Fazenda Nacional, antes de desembaraçada. Normalmente socorre quando a mercadoria estrangeira é submetida à pena de perdimento. A pena de perdimento faz com que os impostos, né, os tributos devidos na importação não sejam exigíveis. O perdimento da mercadoria torna descabida a incidência de qualquer tributo. Legal? E aí vai ter, inclusive, a destruição. Né? Estamos falando de drogas, estamos falando de cigarros e assim por diante. Produtos falsificados. Também não temos a incidência do imposto de importação naquela mercadoria em trânsito aduaneiro, né? Trânsito aduaneiro de passagem, acidentalmente destruída. Em trânsito aduaneiro nós já não temos, né? Nós já não temos a incidência do imposto de importação no trânsito aduaneiro. Se ocorrer a destruição da mercadoria em trânsito aduaneiro, também o tributo não é devido. E por fim, o inciso 3 deixa claro que não há incidência de imposto de importação quando tenha sido a mercadoria objeto da pena de perdimento, exceto na hipótese em que não seja localizada e a mercadoria tenha sido consumida ou revendida. Nesse caso é interessante, quando a mercadoria se sujeita à pena de perdimento, se você encontra a mercadoria, é perdimento, uma pena. Se você não encontra a mercadoria, e era caso de perdimento, você aplica uma multa equivalente ao valor, né, dos tributos devidos em relação àquela operação. Legal? Então você aplica uma penalidade substitutiva do perdimento. Muitas vezes no valor, inclusive, do próprio produto. Agora, o regulamento permite a incidência de impostos, no caso, imposto de importação, numa importação sujeita à pena de perdimento, quando a mercadoria não foi localizada. Beleza? Só que aí nesse caso tem que tomar cuidado com a incidência conjunta do imposto de importação e mais a pena de perdimento convertida em multa. Porque aí vai ter uma carinha desse imposto de importação, na realidade, estar sendo aplicado como se fosse uma penalidade. E aí eu trago um trechinho para você muito importante. Caso o produto importado seja submetido à pena de perdimento aplicada pela Receita, entende-se pela não conclusão da importação, motivo pelo qual não haverá a incidência tributária. Beleza? Exceto se a mercadoria tiver
saído do controle, você não consegue aplicar a pena de perdimento, porque a mercadoria acabou, né, sendo evadida do local, ok? Olha lá, o parágrafo 4º do artigo 1º do DL 37 estabelece a não incidência do II nos produtos estrangeiros destruídos sob controle aduaneiro, sem ônus para a fazenda, antes de desembaraçado, em trânsito aduaneiro de passagem acidentalmente destruída. Beleza? De igual modo, o ingresso de novo produto em substituição ou devolvido em razão de defeito, na medida em que na operação original sujeitou-se à incidência do I, não configura fato gerador do imposto de importação, entendimento do STJ bem importante. Veja, quando exportamos um produto e ele volta para o Brasil por defeito de fabricação, não cobramos de novo o imposto de importação. Não tem imposto de importação no retorno desse produto. Legal? Da mesma forma que se um produto estrangeiro veio para o Brasil, voltou para a origem por conta de defeito, ele volta para o Brasil consertado, ou um produto em substituição, não tem como haver uma nova tributação sobre a mesma operação de origem, porque aí não haveria manifestação de qualquer capacidade contributiva. Beleza? Ok? São vários detalhes, várias nuances, mas tudo isso é importante para uma prova difícil, né? Como é a prova da Receita Federal. E aqui eu vou trazer para você um conceito bem importante com essa ilustração, que é o conceito do território aduaneiro. Veja, o imposto de competência da União sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada desses no território aduaneiro, né? Isso está lá no artigo 19 do Código Tributário Nacional. Então nós precisamos saber qual é o conceito de território aduaneiro para sabermos quando há a incidência do imposto de importação. Legal? O fato gerador é entrada. Entrada onde? No território aduaneiro. O que é o território aduaneiro? Aí eu trago aqui para você um textinho e uma ilustração. Olha lá, o território aduaneiro compreende todo o território nacional, inclusive o mar territorial. Tá vendo que eu coloquei o mar aí para você, ó? Zona costeira e marítima é o nosso mar territorial, que é como se fosse parte do território nacional, ok? As águas territoriais são as águas que estão dentro do nosso território e o espaço aéreo correspondente. E aí a gente separa o território nacional, o território aduaneiro, em duas grandes zonas. A zona primária, que são as portas de entrada desses produtos estrangeiros para o Brasil, e a zona secundária, que é todo o resto do território nacional. Veja que está aí no seu quadrinho. A zona primária compreende área terrestre ou aquática, contínua ou descontínua, ocupada pelos portos alfandegados, portos onde pode ter entrada de mercadorias estrangeiras, a área terrestre ocupada pelos aeroportos alfandegados, também porta de entrada de produtos estrangeiros no território nacional, e a área adjacente aos portos de fronteira alfandegados. Né? Por sua vez, a zona secundária corresponde à parte restante do território aduaneiro, nela incluídas as águas territoriais e também o espaço aéreo. Beleza? Esse conceito de território aduaneiro é importante para a sua prova. É importante você conseguir compreender isso. Beleza? Bom, então tá aí, ó. Trago aqui para você um trechinho, agora que a gente já viu, né? Que a entrada dos produtos no território nacional, território aduaneiro, né? São sinônimos. Eu trago para você alguns trechinhos aqui do regulamento aduaneiro, nesse ponto que é relevante para nós. Olha lá o artigo 3º. A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se por todo o território aduaneiro e abrange, e aí nós vamos ter uma relação, né, das áreas, basicamente, zona primária e zona secundária, todo o território, tudo que é alfandegado, zona primária, os demais pontos do território nacional, zona secundária. Aí vejam, o exercício da administração aduaneira compreende a fiscalização e o controle,
sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais em todo o território aduaneiro. E quem exerce essa administração aduaneira, né? Quem tem essa atribuição? Está no parágrafo único do artigo 15. As atividades de fiscalização de tributos incidentes sobre as operações de comércio exterior serão supervisionadas e executadas por auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. O auditor fiscal é a autoridade competente, né, para lidar com as questões tributárias e também alfandegárias, né, do comércio exterior lá nas aduanas. Legal? Agora vamos ver o trechinho, depois de entendermos a competência dos auditores, entendermos, olha lá, a amplitude, né, o que se entende como zona primária e zona secundária, que já vimos até no slide anterior. Veja, a zona primária, constituída pelas seguintes áreas, ó, demarcadas pela autoridade aduaneira local, né? A autoridade aduaneira demarca as áreas em zona primária, que são as áreas alfandegadas, né? Área terrestre ou aquática, contínua ou descontínua nos portos alfandegados, área terrestre nos aeroportos alfandegados e a área terrestre que compreende os pontos de fronteira alfandegados, todos os pontos de entrada regular de produtos estrangeiros no território nacional. Mas ainda temos a zona secundária. Olha lá, a zona secundária, que compreende a parte restante do território nacional, nela incluídas as águas territoriais e o espaço aéreo, chamando a sua atenção que as zonas de processamento de exportação são regiões com benefícios fiscais vinculados à exportação, são caracterizadas como zona primária. Beleza? E aí eu vou mostrar para você onde estão hoje essas zonas de processamento de exportação. E aí eu trago para você um mapinha aí do território nacional. O RA nos diz, né, seu artigo 3º, parágrafo 1º, que para efeito de controle aduaneiro, as zonas de processamento de exportação são zona primária. E aí você tem aí nesse mapinha, ainda que não esteja tão grande, né? Você tem todas essas bolinhas, são zonas de processamento de exportação. Veja que eu tenho bastante nos estados do Nordeste, mas tenho também em outros pontos do território nacional e até em São Paulo. Os estados que estão em azul escuro aí são os estados que têm zonas de processamento de exportação. Legal? Beleza? Vamos seguir um pouquinho mais para aprofundar o nosso conhecimento. Olha lá, para a demarcação da zona primária, deverá ser ouvido o órgão ou empresa a que esteja afeta a administração do local a ser alfandegado. O local será alfandegado é o local poder passar a realizar regularmente a entrada e saída de produtos do território nacional. Hoje temos até os chamados portos secos. O que são portos secos? São estabelecimentos alfandegados dentro do território nacional, que não ficam nas aduanas, que não ficam nas fronteiras. Legal? Talvez você até já viu algum aí na sua cidade. O parágrafo 3º nos diz que a autoridade aduaneira poderá exigir que a zona primária ou parte dela seja protegida por obstáculos que impeçam o acesso indiscriminado de veículos, pessoas ou animais. Quando você tem uma zona, uma região alfandegada, a Receita Federal passa a ter uma autoridade sobre aquela área. A Receita Federal dá o alfandegamento para uma área, normalmente um porto, um aeroporto, né? Ponto de fronteira e também os portos secos, se a Receita Federal entende que há um controle suficiente lá. Inclusive deve ficar um auditor da Receita Federal em todos esses pontos alfandegados, um auditor pelo menos, para poder controlar e ver se as coisas estão ocorrendo a contento. Legal? Por fim, o parágrafo 4º nos diz que a autoridade aduaneira poderá estabelecer, em locais e recintos alfandegados,
restrição à entrada de pessoas que ali não exerçam atividades profissionais e a veículos não utilizados em serviço. Né? Nesse caso, é o poder que você tem da autoridade aduaneira. A autoridade aduaneira é o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Aí seguimos um pouquinho mais, o parágrafo 5º nos diz que a jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se ainda às áreas de controle integrado criadas em regiões limítrofes dos países integrantes do Mercosul. Ou seja, se nós tivermos essas áreas de controle integrado, e temos hoje, os auditores fiscais da Receita Federal têm poder de polícia nessas áreas. Poder de polícia e poder de, inclusive, exercer, né, as suas funções regularmente. Ok? E aí eu trouxe um trechinho aí, né, do site oficial, que são as áreas de controle integrado. Nós temos as cabeceiras, são pontos de fronteira do país em que está localizada uma área de controle integrado. O controle de integração, que é a integração total, quando as autoridades de cada país competentes exercem todas as atividades com relação aos controles aduaneiros, migratórios, sanitários. E as modalidades de controle integrados, nós temos o ACI Trânsito Vicinal, Turismo e assim por diante, ACI Carga, né? Resolvi trazer para você aí, para você saber que isso existe. Ok? Agora seguimos um pouquinho mais, falando ainda sobre o território aduaneiro e esses pontos de fronteira, né? Regiões alfandegadas. Olha lá o artigo 4º do RA. O ministro de Estado da Fazenda poderá demarcar, na orla marítima ou na faixa de fronteira, zonas de vigilância aduaneira, nas quais a permanência de mercadorias ou a sua circulação e a de veículos, pessoas ou animais, ficarão sujeitas às exigências fiscais, proibições e restrições que forem estabelecidas. É importante isso, pessoal. Na Receita Federal, você tem tanto a parte tributária quanto a parte do direito aduaneiro. O direito aduaneiro é muito mais do que tributo. Legal? Vocês veem que eu já estou trazendo alguns pontos aqui para você que nem tributários não são. Impactam o tributário, porque você tem que entender quando um ponto é alfandegado ou não, o que é zona primária ou secundária. Mas veja que o direito aduaneiro, a legislação aduaneira, vai muito além. Porque na legislação aduaneira, o foco não é o tributo. O foco é a proteção da economia nacional. Esta é a ideia da legislação aduaneira. Ok? E aí seguimos um pouquinho mais nos nossos textos. Olha lá. O momento de ocorrência do fato gerador do imposto de importação. Esse tema vai cair na sua prova. Lembra que eu falei que tinha um presente? Para você que acompanhar até o final a nossa aula, tá aí o presente para você. Vamos lá? Vamos entender direitinho como funciona esse ponto? Olha lá. Considera-se ocorrido o fato gerador, como regra do imposto de importação, na data do registro da declaração de importação no Siscomex. Então veja, o fato gerador ocorre com a entrada da mercadoria estrangeira no território nacional. Mas o momento em que esse fato é considerado ocorrido para fins do imposto de importação não é no momento da entrada no território nacional, é no momento do registro da declaração de importação no Sistema de Comércio Exterior, o Siscomex. Porque lá no Siscomex você já registra sua DI e você já vai fazer o pagamento dos tributos devidos em relação a essa importação. A data do registro da DI no Siscomex é o elemento temporal da regra matriz de incidência tributária. O critério material é entrar a mercadoria estrangeira no Brasil. Em que momento se considera que isso ocorreu? No momento, na data do registro da DI no Siscomex. Né? Aí tem uma explicaçãozinha que é o Siscomex, Sistema Integrado de Comércio Exterior, criado pelo Decreto 660, para o registro, acompanhamento e controle de todas as etapas das operações de comércio exterior. Ok?
Aí eu trago para você uma breve explicação sobre a lógica da obrigatoriedade do registro da declaração de importação no Siscomex, né? Olha lá. O registro de declaração de importação no Siscomex é exigido em prol do controle aduaneiro e para viabilizar o desembaraço do produto importado, porque já fica lá registrado. Como o imposto, aí veja aqui que importante, como o imposto de importação, não se submete à anterioridade de exercício e também à anterioridade nonagesimal ou mínima, a legislação aplicável à importação será a vigente na data do registro da DI no Siscomex. Legal? Então veja, tá aí, ó, a alíquota do imposto de importação, ela é determinada com base na data do registro da DI no Siscomex. Ainda que a entrada física ocorra depois, e ocorre depois mesmo, o fato gerador se considera ocorrido na data do registro da DI no Siscomex e a legislação vigente nesta data que vai determinar a incidência do imposto. Beleza, pessoal? Eu espero ter conseguido passar para você esses ensinamentos muito importantes do imposto de importação. As suas nuances constitucionais, sua disciplina no CTN e o fato gerador do imposto de importação. Esse assunto é um assunto central, né? Na matéria legislação tributária, no que toca à tributação na importação. Legal? Eu espero que você tenha gostado bastante. Te convido a curtir esse vídeo, dar um like aí nesse vídeo se você gostou, se inscrever no nosso canal, acompanhar todos os eventos gratuitos que nós temos aqui e me acompanhar lá no Instagram, que todo dia, faça chuva ou faça sol, você vai receber uma dica tributária do professor Eduardo Nilman. Legal? Um abraço para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro.